Boa tarde a todos. Eu sou o Edson Malaco, sou o presidente da ATEC. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje para dar início ao segundo painel do nosso Fórum ATEC 2020. A ATEC, que é uma empresa do Grupo Embraer, tem em seu DNA a busca constante em trabalhar a inovação e o conhecimento como fatores de sustentabilidade e de agregação de valor às soluções entregues ao mercado. E é por isso que realizamos esse fórum, para fomentar debates estratégicos sobre inovação e tecnologias disruptivas que possam impactar positivamente os governos, as empresas, a sociedade e a vida das pessoas. Nesta manhã, iniciamos o nosso sexto fórum, que este ano tem como tema central Future Next, o papel da tecnologia e da inovação para governos, pessoas e organizações. Tivemos uma ótima discussão na parte da manhã sobre o futuro das cidades e como a tecnologia poderá nos ajudar a enfrentar os grandes desafios dos centros urbanos. Ouvimos um pouco também sobre os impactos da tecnologia 5G e da conectividade nas cidades. E também sobre novas políticas públicas neste novo cenário tecnológico. Um outro ponto também discutido hoje foi sobre a sustentabilidade das cidades. Agora, dando continuidade ao primeiro dia do fórum, passo a palavra ao nosso moderador, o Marcos Rezende, nosso diretor de negócios da ATEC, que irá moderar os debates dessa tarde, sobre os desafios da mobilidade urbana com os nossos veículos aéreos. Muito obrigado e um ótimo fórum a todos. Marcos, por favor. Obrigado, Malaco. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à sexta edição do Fórum ATEC, que tem como objetivo promover o compartilhamento de informações, a troca de ideias e a discussão sadia sobre temas relevantes para a sociedade brasileira. Como o Malaco acabou de nos informar, este ano o Fórum promove a conversa sobre o tema Future Next, o papel da tecnologia e da inovação para governo, pessoas e organizações. Daremos seguimento à temática do dia, construindo a visão do futuro, ou será que é desconstruindo a visão do futuro? É um tema bastante desafiador que enfrentaremos agora à tarde. Passamos, neste momento, a formar o segundo painel que tratará dos desafios da mobilidade urbana com os novos veículos aéreos. Bem, todos nós, nas décadas passadas, o nosso imaginário popular sempre colocava os transportes aéreos como ícones do futuro. Todos nós vivemos aquele sonho, vimos filmes, desenhos e sonhamos e pensamos num futuro do transporte aéreo bem diferente, até com botas voadoras, carros voadores, e, enfim, com todo esse cenário. E agora, em 2020, nunca estivemos tão perto desse passado vislumbrado se tornar realidade. E começam a surgir inúmeros desafios nessa nova realidade que se configura. Por exemplo, como atender às novas demandas sociais, como entregas a domicílio por drones, A logística de entrega da última milha, o último quilômetro, está sedenta por este novo modal aéreo. Estamos na era da economia compartilhada, onde muitos preferem a prestação de serviços que ter a posse de um bem. Por exemplo, está aí os carros, As plataformas de compartilhamento estão revolucionando o transporte urbano terrestre. Os jovens hoje, e não só os jovens, preferem usar as plataformas para pegar no táxi, andar pela cidade. Vejam aí o exemplo da própria Uber, que até o termo virou até verbo, uberização, quando a gente quer se referir a esse novo modo, essa nova economia compartilhada. Bem, será que esse movimento acontecerá também no transporte aéreo urbano? Como será a regulamentação? Como será a segurança das operações? É disso que trataremos a partir de agora. Ok? Então, nós temos aqui, antes de iniciar o nosso painel, nós temos aqui um convidado muito especial que fará a abertura do nosso painel hoje. O senhor
o senhor brigadeiro do ar Sérgio Rodrigues Pereira Bastos Júnior. Eu vou ler o currículo do brigadeiro. Boa tarde, brigadeiro. Boa tarde, Marcos. Muito boa tarde a todos, né? É uma imensa satisfação estar podendo participar desse 6º Fórum da TEC. Seja muito bem-vindo. O brigadeiro Sérgio Bastos é presidente da Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, a CISEA. É graduado em Defesa pela Escola Superior de Guerra, com MBA em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal Fluminense. Entre os muitos cargos que ocupou até hoje, estão os de comandante da seção de aeronaves administrativas da Base Aérea de Fortaleza, comandante e outros cargos da Base Aérea de Anápolis e chefe da Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington, D.C., nos Estados Unidos. É detentor de diversas honrarias, dentre elas a Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico, grau Comendador. Agora eu passo a apresentar a mesa que vai compor o nosso painel. Lembrando que, ao final do debate, abriremos espaço para perguntas da audiência. Então, se ao longo da conversa você já pensar em alguma questão, pode enviar na área de Q&A, que tem esse botãozinho que está aqui embaixo, né, da tela, que é comercial lá, reforçando que as perguntas enviadas pelo chat não serão consideradas. Começo com a apresentação com o coronel aviador Christian Alex Scherk Cicácio. Boa tarde, coronel. Boa tarde, Marcos. Inicialmente, agradecer também pelo convite da TEC. É um prazer aí poder discutir esse tema tão relevante aí para o nosso futuro, para a nossa sociedade. Muito obrigado. O prazer é nosso. Coronel Cicácio é chefe do Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo, SRPV São Paulo, atua nas atividades do eixo do Rio de Janeiro e São Paulo desde 2010. Atuou na área de segurança e, posteriormente, na área de operações, assumindo o atual cargo de chefe do SRPV em janeiro de 2020. Agora apresento a Major Aviadora Daniele Lins. Olá, boa tarde a todos. Major Daniele Lins, sou chefe da seção de planejamento de sistema de aeronave não tripulados do DCEA, e é um prazer estar a bordo desse evento representando o Subdepartamento de Operações nessa discussão tão importante que põe em pauta aí o futuro, os desafios e tudo mais que envolve o tema mobilidade aérea urbana, esse tema que desperta tanto interesse. Obrigada. Obrigado, Major. Prazer é nosso em tê-la a bordo aqui desse painel. A Major Daniele é chefe da seção de planejamento de sistemas de aeronave não tripulada do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DCEA. Possui mais de 1.400 horas de voo, dentre elas 1.000 horas de caça. Já atuou como chefe da subseção de ajudância e da subseção de inteligência do 3º Esquadrão, do 3º Grupo de Aviação. Chefe da subseção de apoio, de instrução técnica e da subseção de programação e controle do 1º Esquadrão do 16º Grupo de Aviação. Chefe da seção de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos da Base Aérea de Santa Cruz. Chefe da seção de coordenação e controle de comunicações, navegação, vigilância e inspeção em voo. E adjunta da seção de planejamento de gerenciamento de tráfego aéreo. Obrigado, Major. Apresento agora Daniel Modulover. Olá, boa tarde, Marcos. Uma honra fazer parte aqui desse painel. Obrigado. A honra é toda nossa. Daniel é o CEO da Embraer X e responsável pela estratégia de inovação, transformação digital e desenvolvimento de novos negócios na Embraer SA. É engenheiro químico com mestrado em modelagem, simulação e controle de processos pela COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira na Kentech, empresa do grupo Siemens, onde serviu também como CEO. Ingressou na Embraer em 2013 como CEO da unidade de negócios da Embraer Sistemas, posteriormente incorporada pela TEC, da qual é membro do conselho. Ainda na Embraer, ocupou também as posições de diretor
de Desenvolvimento Tecnológico em 2007 e 2018 e de Vice-Presidente Executivo de Engenharia Tecnológica em 2019. Muito obrigado, Daniel. Agora, o brigadeiro Sérgio Bastos vai nos brindar com algumas palavras sobre a importância dos avanços tecnológicos para a soberania do Brasil e como isso se tornou uma realidade para a Força Aérea Brasileira, ao desenvolver o seu próprio sistema de gerenciamento de controle de tráfego aéreo. Principalmente nesse momento em que a CICEA completa 40 anos de serviços prestados à nação brasileira. Tudo o que vemos hoje no gerenciamento do espaço aéreo foi desenvolvido e implantado pela CICEA. Fica aqui, desde já, brigadeiro, os meus parabéns pelo conjunto da obra realizado por esta comissão, que atualmente é presidida pelo senhor. Por favor, brigadeiro, a palavra é do senhor. Muito boa tarde a todos, né? Mais uma vez, gostaria de ressaltar o prazer de estar me dirigindo aqui ao público tão seleto, assunto tão importante para a soberania do nosso país. Como gestor à frente hoje da CICEA, né, a Comissão de Implantação dos Sistemas de Controle do Espaço Aéreo, ela é a grande construtora de todo o nosso sistema brasileiro, que ele é integrado, né, um dos mais respeitados no mundo pela sua eficiência, reconhecido internacionalmente pela OACI, né, a Organização da Aviação Civil Internacional. E nós, de forma alguma, aqui na CICEA, poderíamos estar não sintonizados com o assunto da mobilidade urbana, né, da demanda, das mudanças, da implementação de novas tecnologias para poder prover um serviço que não tem como a gente fugir, né? A cidade inteligente, ela vai acontecer. Então, em acontecendo, o DSEA, que é o grande gerenciador por forças de normas e lei, né, na nossa Constituição, e é o responsável pela manutenção da segurança de todo esse sistema, ele está nesse jogo, logicamente. Então, através do Subdepartamento de Operações, nós, desde o ano passado, já estamos pensando em que tipo de normas vamos ter que mudar para fazer isso tudo funcionar com segurança, com sustentabilidade, e isso vai gerar a eficiência que a gente já tem conquistado ao longo dos anos e manter esse patamar de excelência na prestação do serviço da navegação aérea para todo mundo. O Brasil, como um país continental, ele tem realmente uma presença muito grande, é reconhecido hoje como o segundo país em termos de eficiência desse serviço, né? E nós temos que estar na vanguarda, né? Então, a gente era o responsável pelo gerenciamento da navegação aérea, né? O Air Traffic Management. Então, há pouco tempo atrás, a gente já vem realmente pensando aí no UTM, né? Do Unmanned Traffic Management, que é responsabilidade nossa também. E esse novo tema, que é as demandas em função da tecnologia relacionadas com a mobilidade urbana, principalmente nas metrópoles, né? Se a gente vier aqui para o Brasil, a gente está falando sobre Rio de Janeiro, sobre São Paulo, ao redor do mundo, não diferente de Pequim, de Xangai, Nova York e outras metrópoles que têm essa necessidade de aprimorar o seu serviço, seja para fazer com que a mobilidade, né, seja mais eficaz, mais ágil, acessível a todas as pessoas, né? Então, nesse momento aí, eu acho muito oportuno a gente falar sobre o ATM, né? O Urban Air Traffic Management, que, logicamente, a parte de prover a infraestrutura, né, seja as skyports, como a gente está chamando, né, ponto de início que esse veículo aéreo vai decolar, o ponto de chegada dele, o sincronismo de todas essas aerovias com as rotas que a gente já tem, principalmente em São Paulo, com os voos de helicóptero. Então, o desafio ele é muito grande, né? Mas a gente, logicamente, não pode se furtar de estar bem sincronizado, né, com essa atmosfera dessa demanda para atingir esse patamar de segundo, né, na prestação do serviço em termos de qualidade.
nós temos um planejamento estratégico muito grande, né? Então, a gente associa aqui com pelo menos 8 anos de planejamento no DSE, e a CICEA, como eu falei inicialmente, ela é a grande construtora, né? Então, a nossa parceria com o subdepartamento de operações do DSE, que temos a integrante, a Major Daniele Lins, que vai falar, o subdepartamento técnico, que é responsável ali, né, por fazer os requisitos técnicos, logísticos e industriais, e o SDOP eu não comentei, o subdepartamento de operações, mas das normas. A partir do momento que são definidos o que fazer em termos de normas e de equipamentos, de infraestrutura necessária, entra a CICEA. Então, o que fazer é dito para nós, e aí a gente vai entrar em como fazer, para viabilizar isso tudo, e com certeza nós vamos estar bastante engajados em prover essa infraestrutura necessária para fazer com que a gente consiga favorecer o nosso usuário, né, a população, estar à frente com essa tecnologia, né, com os nossos parceiros. Então, nossos sistemas de controle de tráfego aéreo, né, eles vão ter que ser adaptados a isso aí, para a gente ter o controle e o sincronismo de todos esses dados, para que a gente continue na vanguarda da prestação desse serviço tão importante para a população, não só do Brasil, mas para o mundo todo, e que nos coloca aí como referência, como eu falei algumas vezes, né? Então, trabalhar, né, com essa, digamos assim, hoje, pensar a respeito de como será a nossa infraestrutura, como serão as nossas aerovias, e fazer isso tudo acontecer. Hoje nós temos o Instituto de Cartografia da Aeronáutica, que ele trata de todas as nossas cartas, que é onde estão as nossas estradas aéreas, as aerovias, né? Isso tudo vai ter que continuar a ser integrado, esses dados todos de forma automática, passando para os nossos grandes centros integrados de controle de tráfego aéreo, SINDACA, para o SRPV São Paulo, e a gente sabe que vai ter que trabalhar muito para que isso aconteça, né? Então, Marcos, presidente Malaco, realmente eu parabenizo aí pela iniciativa de trazer esse tema para que a gente possa debater, trocar ideias, né? Porque às vezes a gente acha, poxa, mas esse é um futuro distante, né? Não, não é. Né? O futuro é o que a gente faz no presente, né? E o DSEA, ele, desde 2019, já está pensando nisso, né? Como sincronizar, como tratar das normas, qual a estrutura, a infraestrutura necessária para que a UTM tenha o seu lugar, opere com eficiência, com sustentabilidade, que seja, né, um veículo acessível para toda a população. Tá? E nós temos diversos parceiros aí nessa empreitada, como a técnica, que hoje, por isso que nós estamos aqui fazendo esse bate-papo com todos os senhores. Tá? Mais uma vez, eu realmente agradeço a oportunidade de estar participando dessa abertura, uma grande honra para mim, e tenho certeza que a CICEA, né, como uma grande construtora aí de todo o nosso sistema ATM, CNS, ele vai estar realmente bastante em sintonia com as demandas para que a gente faça a implantação desse sistema, do ATM, né, juntamente com o ATM e com o UTM, e no futuro não tão distante, a modernização desse sistema, porque a tecnologia ela vai evoluir, e nós sempre vamos estar procurando nos manter na vanguarda, para manter o nome do nosso país, o nome da Força Aérea Brasileira, do Comando da Aeronáutica, do DSEA, no topo. Muito obrigado a todos, eu desejo um bom debate aí. Muito bom, brigadeiro. Obrigado pelas palavras. Bem, a CICEA, né, é um parceiro, né, de longa data, e eu tive a oportunidade, a TEC teve a oportunidade de presenciar toda essa modernização, né, a competência, a seriedade em que todos os projetos são tratados. Né? E o que o senhor ressaltou, né, hoje o Brasil conta com um dos sistemas mais atuais, né, mais up-to-date, em relação de tecnologia, preparado para a gestão do espaço aéreo como um todo. Parabéns por liderar essa organização tão importante, não só para o DSEA, não só importante para a FAB, mas importante para todo o país. Muito obrigado. Brigadeiro, eu sei da demanda aí do cargo, né?
Então, o senhor fica à vontade, caso o senhor precise sair. E nós aqui já agradecemos muito a participação do senhor, essa abertura, e fica aqui o nosso muito obrigado por ter participado do nosso painel hoje. Muito bem, agora gostaria de passar, dar uma informação. As perguntas que nós faremos para os nossos painelistas, elas serão divididas em 3 blocos. No primeiro bloco, quero explorar com vocês, nas suas respectivas áreas de competência, como é o hoje, a operação, as necessidades, o que está sendo feito hoje. No segundo bloco, quero explorar um pouco os desafios, as necessidades, os projetos que estão por vir, né? No terceiro bloco, quero ouvir e explorar a visão de futuro em suas respectivas áreas. Como será esse futuro? Como será o futuro da mobilidade aérea urbana na visão dos senhores? E aí, uma visão muito aberta, muito tranquila, né? E após esse terceiro bloco, nós abriremos para as perguntas externas feitas pela nossa ferramenta aqui no botão Q&A. Então, vou iniciar com o Coronel Sicácio. Coronel Sicácio, pela grandiosidade e complexidade da região de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Sempre essas regiões estão na vanguarda das inovações. Hoje já abriga a maior demanda pelo espaço aéreo no país. Quais são os maiores desafios para a operação em um centro tão grande como São Paulo? Para a nossa audiência ter a dimensão do tamanho da operação dessa região, o senhor poderia falar um pouco da abrangência e dos números do SRPV, São Paulo e sua jurisdição? Como é essa operação no dia a dia? Bom, Marcos, então obrigado aí pela pergunta, né? Vamos iniciar aqui. Eu acho que realmente o eixo de São Paulo, ele tem um peso que talvez o brasileiro não enxergue, né? Esse eixo é a 4ª rota doméstica mais voada do mundo. Em termos de algum comparativo, nós temos Los Angeles, São Francisco é a 9ª rota. Então, realmente é algo de expressivo, né? E em termos de Brasil, isso já é mais conhecido, né? Nós temos aí 7 dos 12 maiores aeroportos do país, numa área de tráfego aéreo que corresponde a aproximadamente 0,5% dos 22 milhões de quilômetros quadrados controlados pelo DCE. Então, em 0,5%, nós temos 7 dos 12 maiores aeroportos, né? E em torno aí de quase 40%, 37% dos voos do país. Então, daí já dá para se enxergar um pouquinho o tamanho, mas trazendo aí uma comparação com a Europa também. Então, lá nós temos a NETS, que é uma empresa privada que faz o controle de tráfego aéreo. Eles controlam 2,5 milhões de voos por ano, 25% da demanda da Europa, e a NETS cuida somente ali da Inglaterra. Então, nós, comparando com os 2,5 milhões, nós cuidamos aqui no eixo de São Paulo 1 milhão de movimentos. Então, no entendimento, é algo expressivo, sim, a nível mundial, não só a nível de Brasil, né? Então, e uma outra coisa interessante, nós fizemos uma visita aos Estados Unidos em 2018 e tivemos a oportunidade de verificar o trabalho deles lá, né? E São Paulo reúne uma quantidade de voos, não só da aviação comercial, mas muita coisa da aviação geral, helicóptero, num formato um pouco diferente que nós temos nos Estados Unidos, né? A infraestrutura aeroportuária americana é muito grande, né? Eles têm 13 mil aeroportos, né? Nós somos o segundo em quantidade de aeroportos do mundo e temos aí em torno de 3 mil aeroportos, segundo país do mundo em quantidade, mas mesmo assim, a infraestrutura aeroportuária do americano ela é mais densa, mais forte, né? Então, o desafio de São Paulo, ele é um dos maiores do mundo em termos de abarcar toda essa aviação conjunta, né? Campo de Marte com a aviação geral, temos a Jundiaí também com uma aviação geral muito forte, além dos grandes aeroportos, Campinas, Congonhas e Guarulhos, né? Então, essa dinâmica, ela realmente talvez é que seja a área de São Paulo um dos eixos mais complexos do mundo inteiro em termos de aviação. Então, por isso nós temos corredores bastante discutidos, bastante elaborados, uma discussão que ela é feita a 4 mãos junto à comunidade aeronáutica para a gente melhorar esses corredores visuais da aviação geral, pois realmente ali a complexidade para se trabalhar o voo visual aqui dentro é bastante grande, também o voo de helicópteros, que é um dos maiores
movimentos do mundo, aí, comparando com Nova York. Em Nova York, Manhattan não se voa, né? Em cima de Manhattan não se voa. Então, aqui é um pouco mais complexo ainda, mas eu vejo a importância do voo de helicóptero também para o empresariado, para as pessoas. Acho que aqui em São Paulo é um voo essencial e ele tem que continuar, né? Então, esse novo modelo, a gente vai falar mais à frente, mas ele vai trazer muito mais friendly, né? Muito mais amigável com a sociedade, por diversos fatores que a gente vai conversar mais à frente na modelagem do eVTOL, né? Então, eu acho que é isso, né? Nós estamos, em termos também de trabalho do SRPV, a gente está reformulando toda a Terminal São Paulo para um modelo que vem começando no mundo, com uma ferramenta nova, que é o Point in Space, Point Merge, né? Que a gente vai fazer uma modelagem que não tem mais esperas para se chegar nos aeroportos, que vai trazer um desempenho melhor da Terminal São Paulo. Isso vai ter início em maio de 2021. O projeto é de mais de 2 anos do DCEA. Então, acho que seria isso para falar um pouquinho da nossa realidade e de números aí da área Rio-São Paulo. Obrigado, Coronel Cicácio. Bem, agora, e é impressionante, né, ver esses números, né, que o senhor citou, né, 7 dos 12 maiores aeroportos só nessa região aqui do Rio-São Paulo. É impressionante. Vamos andar um pouquinho aqui. Quero agora conversar com a Major Daniele. Major, a popularização dos drones é uma realidade no Brasil e no mundo. Nos últimos anos, números de aparelhos têm crescido exponencialmente para atender diversas demandas da população. Temos visto inúmeras aplicações dessa tecnologia em diferentes áreas, né? Logística, inspeção de voo, inspeção até de linhas de transmissão, vigilância, na saúde, na agricultura, enfim, várias aplicações dessa tecnologia, né? E também para o uso recreativo. Major Daniele, em vista da constante transformação desse mercado e pensando na logística urbana, conte para nós um pouco como está sendo essa demanda do uso dos drones em nosso espaço aéreo. Como trazer o equilíbrio para essa nova dinâmica que se configura? Bom, boa tarde a todos novamente. Com relação à demanda, desde que se tem registro desse tipo de solicitação, em 2011, o DCEA tem percebido, no período de 2011 a 2016, uma solicitação bastante tímida, talvez pelo fato de esse tipo de veículo não ter, à época, se popularizado tanto. Então, a gente observou nos anos de 2014 e 2015 um pico de solicitações, mas o pico em 2015 foi de 133. A partir de 2017, já com a ANAC tendo lançado o seu RBAC ECO 94 e o Sistema de Solicitação de Acesso ao Espaço Aéreo do DCEA, o SARPAS, em pleno funcionamento, a gente já observa de 16 para 17 um aumento exponencial, de 65 solicitações no ano de 2016 para mais de 16 mil em 2017. De 2017 para 2018, esse número continua crescendo exponencialmente. A gente já passa de mais de 16 mil em 2017 para mais de 103 mil solicitações em 2018, e esse número permanece crescendo, com os dados atualizados aí até o início do mês de setembro desse ano, a gente já está em 113 mil. Então, até setembro desse ano, a gente já tem mais solicitações de acesso ao espaço aéreo do que todo o ano de 2018, e tudo indica que vamos bater aí a cota de 2019 também. Então, isso é uma demanda crescente, e para que isso possa ocorrer em segurança, o que o DCEA tem feito é acomodar essa nova tecnologia até que se possa integrar os que são passíveis de integração, aeronaves mais complexas, aeronaves que possuem requisitos de CNS-ATM que permitam o compartilhamento do ambiente ATM com outras aeronaves tripuladas, ou a criação de um ambiente específico para acomodar essas aeronaves, e aí eu me refiro às aeronaves de menor porte, nesses drones de menor porte, que seria o ambiente UTM, como o brigadeiro Sérgio Bastos falou no início, para o gerenciamento do tráfego não tripulado. Além disso, a gente tem investido bastante em campanhas educativas e de conscientização, porque apesar de a gente já ter registros desde 2011 de solicitação de acesso ao espaço aéreo, isso ainda é uma tecnologia bastante recente.
ainda carece bastante de conhecimento por parte dos usuários, né? Uma coisa que eu gosto sempre de comentar é que o espaço aéreo, ele é um ambiente finito e muito complexo. E ele deve ser complexo por conta da quantidade de operações. Por exemplo, o Coronel Cicasso já comentou, né? Eixo Rio-São Paulo, SRPV, ele tem números bastante expressivos, também em comparação com os outros órgãos regionais do DCEA. Então, é necessário que seja complexo. Mas e esses novos entrantes, esses novos usuários do espaço aéreo, será que eles estão cientes de toda a complexidade? Será que eles conhecem as regras de acesso? Então, é necessário investir em campanhas de conscientização. Fizemos a primeira ano passado, em 2019, a primeira de grande vulto, né, organizada pelo Sindacta 2, que foi o Simpósio Regional de Sistemas de Aeronaves Não Tripuladas, o Ciresante. Então, o primeiro Ciresante foi ano passado em Curitiba, e esse ano aproveito já a oportunidade para fazer a propaganda. O próximo Ciresante vai ser no formato virtual, dadas as condições da pandemia, organizado aí pelo SRPV São Paulo. E, por fim, a gente entende que é necessário bastante investimento, né, envolvimento com a parte de pesquisa e desenvolvimento. É uma tecnologia nova, a gente ainda não conhece todas as suas potencialidades, e para a gente estar preparado para assumir esse desafio, a gente tem que ter o pessoal da academia ao nosso lado, com a parte de pesquisa e desenvolvimento também, para busca de soluções tecnológicas que compensem a ausência do piloto a bordo. Essa é a nossa grande dificuldade, é o principal batente, né? O fato de não haver o piloto a bordo, que impede aí que a aeronave cumpra com as regras do ar, conforme a OACI preconiza. Excelente, Major. Obrigado pelos esclarecimentos. Passa agora, Daniel. Daniel, antes de mergulharmos em nosso tema principal, nos conte um pouco da estratégia e da visão da Embraer X. O que é a Embraer X mesmo? E também, se você puder, como que é liderar a inovação de uma empresa que já é altamente desenvolvida tecnologicamente? O que você pode nos contar aqui dessa estratégia? Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. Mais uma vez, um prazer, uma honra estar participando aqui desse painel para discutir um tema tão interessante, né, e que eu acho que vem chamando bastante atenção, não só dos especialistas da área, mas do público em geral. Então, é muito bom estar aqui junto para discutir e construirmos, né, em parceria esse futuro aí com o qual nós sonhamos, né? E a Embraer X, ela é ligada aí a esse tema do sonho, né? Ela é uma aceleradora que a Embraer criou há poucos anos atrás, com o intuito de explorar as oportunidades de inovação disruptiva no mercado. E quando a gente fala em disruptiva, a gente pode estar falando de ser disruptivo até para o próprio negócio da Embraer, né? Por isso que foi tomada essa decisão de criar uma entidade ligada à Embraer, mas separada e com autonomia, né, com agilidade, para perseguir mercados e oportunidades que não necessariamente estariam, né, seriam foco das nossas unidades mais tradicionais de aviação comercial, aviação executiva e defesa e segurança. Então, a Embraer X nasceu com esse sonho, com essa ambição, né, e vem trabalhando desde então, conectando ecossistemas de inovação no Brasil, nos Estados Unidos, no Vale do Silício, na região de Boston, né, entre outras parcerias aí que nós temos, para criar essas oportunidades de futuro. E uma das primeiras oportunidades, né, de parceria que acabou surgindo pouco tempo depois da criação da Embraer X foi justamente uma conversa que começou com o Uber, lá na Califórnia, e com essa provocação, né, do projeto Uber Elevate, de pensar soluções para a mobilidade aérea urbana, né? E quando a gente trouxe essa provocação para dentro da Embraer X e começamos a pensar que papel nós poderíamos ter, né, e como combinar os mais de 50 anos aí de tradição de inovação da Embraer com a construção desse futuro, duas oportunidades acabaram se tornando mais concretas, né, do ponto de vista de potencial de sucesso.
Uma delas era o próprio desenvolvimento do veículo, né, do veículo de propulsão elétrica para decolagem e pouso na vertical. Todo o conhecimento, a experiência que a Embraer tem na sua história de certificar produtos inovadores, ou seja, não é só a questão de desenvolver um protótipo e fazer um voo de demonstração, mas efetivamente criar uma solução para transporte de passageiros que possa atender requisitos de segurança, de confiabilidade, né, e poder se tornar uma realidade de mercado. Portanto, quando a gente identificou, né, que o veículo, né, o que a gente chama do eVTOL, era um dos grandes desafios, né, para viabilizar essa disrupção, o que vai, de fato, transformar nesse futuro da mobilidade aérea urbana? Tem que ser um conceito de veículo bem diferente do helicóptero, né? Do ponto de vista de ruído, ele precisa ter um nível de ruído muito menor. Do ponto de vista de acessibilidade, né, de custos de operação muito mais baixos para que ele se torne mais acessível para um número muito maior de possíveis passageiros. E toda essa disrupção só vai vir se o veículo for de uma natureza totalmente diferente, né? E aí foi uma das áreas que a gente entendeu que a Embraer X podia trazer a sua contribuição. Uma outra área absolutamente crítica, né, para o sucesso desse mercado, para que esse mercado se viabilize, é aquele que o coronel Sicácio e a major Daniele já comentaram, né, que é o controle de tráfego aéreo. Como é que a gente vai desenvolver uma solução que permita uma interação síncrona, né, e segura, tanto com o controle de tráfego aéreo já existente, como com esse mundo aí dos drones, né, que tem acelerado, que tem realmente se tornado um desafio. E no meio disso tudo, a gente precisar imaginar um veículo, né, que vai fazer muito mais viagens, né, diárias e um número muito maior de veículos comparado com o tráfego atual de helicópteros naquelas cidades que permitem esse tráfego, sendo São Paulo certamente o maior case de sucesso aí do mundo, né? Mas imaginar levar isso para uma quantidade ainda maior, né, muitas vezes maior, se torna um desafio que precisa de uma solução também de controle de tráfego aéreo, que é a especialidade da ATEC, né? A empresa originalmente criada aí pela Força Aérea Brasileira e depois, né, na sua história aí de sucesso, de desenvolvimento, acabou vindo a integrar aí o grupo Embraer, mas que também tem esse know-how, esse expertise de ter desenvolvido e continuar aprimorando o sistema de tráfego aéreo, que hoje é um dos maiores, dos mais completos do mundo, que é o sistema brasileiro, o sistema operado pela Força Aérea Brasileira. Então, nós também percebemos na Embraer X que trazer esse expertise para criar, né, uma solução também de tráfego aéreo ajudaria a compor, né, uma solução completa e poderia ser um viabilizador desse futuro mercado. Então, esses são dois dos principais projetos, né, que a Embraer X está desenvolvendo. Nós temos um terceiro projeto, que é uma plataforma digital para automatizar tudo que acontece no que a gente chama do aftermarket, né, da aviação, que é o suporte à manutenção e operação aeronáutica. Essa é uma solução que poderia ser comparada, né, talvez a um Uber da mecânica e manutenção aeronáutica, para conectar uma companhia aérea, um operador que tem uma demanda de manutenção com um provedor de serviços de manutenção. É um projeto que também já está avançando bem, já tem alguns testes em andamento e a gente está bastante animado, né, com o sucesso desse outro projeto que está vindo aí também. Esse tipo de coisa que a Embraer X vem procurando desenvolver. E para fechar aqui, né, você perguntou de como é que é ser responsável pela inovação numa empresa como a Embraer, tantas vezes premiada, né, como mais inovadora, e é um belíssimo desafio, né? Na Embraer a gente não tem nenhuma dificuldade, né, nenhuma falta de ideias inovadoras e de ideias para transformar os nossos mercados, para melhorar a vida dos passageiros, melhorar a operação dos nossos clientes. Eu acho que talvez o maior desafio nosso é como priorizar
um investimento, né, que sempre é limitado, ele sempre vai ser limitado. Como é que eu priorizo dentro de um investimento finito tantas ideias interessantes e tantas possibilidades interessantes para poder garantir que num horizonte de 5, 10 anos a Embraer continue, né, sendo tão competitiva, né, quanto ela é hoje, mesmo enfrentando a competição aí no cenário global, né, buscando competir com empresas do mundo inteiro. Então, esse eu acho que é o desafio, é como tomar as decisões certas hoje, né, como tomar as prioridades certas hoje, para que você esteja o tempo inteiro construindo a sustentabilidade da empresa amanhã. Muito bom, Daniel, muito bom mesmo. Imagino o tamanho do desafio, mas eu tenho certeza que nós estamos em boas mãos. Muito bem. Coronel Sicácio, eu gostaria de voltar ao senhor e um pouco do que a gente já acabou de falar, né? Então, o pioneirismo aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, nos mais variados desafios urbanos, né? Especialmente relativos à mobilidade, né? É uma realidade. Hoje a gente já enfrenta isso, né? O senhor mesmo disse a questão, essa demanda por helicópteros, né? O espaço aéreo de São Paulo talvez seja um dos maiores em relação a essa demanda de helicópteros, né? Então, já é, por natureza, um espaço aéreo inovador, né? Diante do que acabamos de ouvir sobre os drones e também a inovação nos novos veículos aéreos de propulsão elétrica, na visão do senhor, quais os desafios de um espaço aéreo para todos esses novos usuários? E aí nós estamos falando da aviação comercial, a aviação geral, os helicópteros, né? Que estão aí, que vão continuar existindo também, né? Os novos entrantes, o eVTOL, que o Daniel acabou de falar, né? Os drones, os remotamente pilotados, né? Então, enfim, já há alguma expectativa de número para essa operação? O que o senhor pode nos contar e nos adiantar? Bom, obrigado mais uma vez pela pergunta aí, Marcos. Eu acho bastante interessante, né, essa análise. Ela nunca vai ser algo exato nesse momento, né, mas a gente tem conjecturas aí já por tudo que a gente já conversou, por muitas discussões com a indústria e com a academia, né. Então, assim, primeiro ponto, eu acho bastante relevante é enxergar quanto que o mercado de São Paulo ele é fértil para o eVTOL, né? Ele é fértil para a mobilidade urbana. Então, aí eu vou trazer um exemplo também, que tivemos a Airbus, que fez um programa piloto em São Paulo com a VUM, né? Ubercopter, ela escolheu São Paulo para checar, para testar a plataforma de bucagem, no caso com helicópteros, mas com certeza com pensamento futuro do eVTOL. Então, a gente já tem um teste feito aqui, foi escolhido aqui, depois de 2 anos foi para o México. Hoje a VUM não existe mais, mas ela teve, vamos dizer, uma testagem, né, para uma outra indústria que também está trabalhando o eVTOL, né? Então já se vê, não é à toa que se escolheu São Paulo, né? Por uma escolha, poderia ser qualquer país do mundo, da Europa, mas veio para a nossa capital. Temos também algumas questões ligadas à segurança. Então a gente tem ainda algumas eficiências de segurança para o executivo, para diversas pessoas, então isso também é um mercado fértil para a mobilidade aérea, né? Que ela traria mais segurança, né? Então, tanto em São Paulo quanto no Rio, essa questão um pouco ainda da segurança, principalmente no Rio, ela existe, e em que pese o esforço do Estado, a gente está num caminho ainda de melhorias para esse sentido. Então, eu acho que tem essa pertinência do transporte aéreo urbano nessas duas capitais, né? Principalmente São Paulo, pelo tamanho e pela economia que gira aqui, né? Então, esse é um outro ponto que eu acho bastante importante de lidar, de tocar, né? E aí eu venho para a questão do eVTOL em si, né? Então, não é falar de helicóptero, transicionar para o eVTOL, que são coisas parecidas, como todo mundo colocou, é disrupção, né? Então, o eVTOL é totalmente diferente do helicóptero. Então, a gente já tem uma mobilidade com helicópteros em São Paulo muito grande. Então, a hora que tiver o carro não, vamos dizer, a aeronave, a eVTOL, ela substitui, mas de forma muito diferente, porque num custo muito abaixo, você tem a questão dos motores que são elétricos, são vários motores, então você tem, de 1 vai para 8 motores, então você consegue ter uma confiabilidade muito grande do carro com um equipamento mais barato, um custo mais barato de manutenção.
Então, é outra dinâmica que vai trazer, sim, a popularização do voo para as pessoas comuns, né? Então, existem pessoas preocupadas com, mas o helicóptero vai existir junto com o eVTOL? Possivelmente não, porque a hora que chegar o eVTOL, o custo é muito mais barato, o transporte urbano vai ficar só com o eVTOL. Talvez o helicóptero migre para transportes mais longos. Por quê? Porque o custo dele vai ficar bastante inviável para certos transportes na cidade, uma vez que o eVTOL deve estar aí, sei lá, em torno de 5 vezes, 10 vezes mais barato o custo da hora para o operador, né? E, naturalmente, eu enxergo o modelo, né, um modelo mais moderno, né, um modelo mais, o ecossistema estando vinculado à empresa, né? Você tem um ecossistema vinculado à indústria, não é exatamente mais o Estado regendo tanto. O Estado vai estar presente, mas de uma forma diferente, como já está presente diferente em alguns aeroportos, onde você tem a torre operada por um ente privado ou um ente público que não o DCEA. Então, a característica atual das coisas é realmente essas concessões, essas autorizações, e o sistema ele ser diferente, né? As pessoas não vão ter o seu eVTOL. Possivelmente haverá uma empresa grande ou algumas empresas grandes fazendo esse trabalho com o eVTOL, né? Então, é um modelo que realmente ele vai para o lado da uberização, né? E para o lado da popularização. Então, realmente ele é disruptivo à medida que o voar não vai ser mais tão caro. O voar ele vai ser parecido com andar de carro, né? Só que num modelo que ele vem se construindo, né? Porque ele não é um modelo, não é só termos o carro, né? O carro já tem alguns voando aí, já fizemos aí o voo do eVTOL da Embraer no simulador, mas a questão, como o Daniel bem posicionou, é viabilizar esse modelo em espaços aéreos congestionados como o de São Paulo, né? Então, essa discussão, a gente já chamou aqui para essa RPV, tanto USP, ITA, a própria TEC, tivemos conversas até também com a Airbus, que antes era a eCube, que era subsidiária da Airbus, que também nos passou bastante coisa dos projetos. Eu acho que a gente tem conversado com a indústria de forma bastante regular para entender melhor e trazer algo que eu entendo que é o modelo da tríplice hélice, né? É um modelo que vem da indústria, da academia e o Estado, gerando um crescimento rápido, né? Sem a tríplice hélice, a gente não evolui rápido nesse caminho de realmente viabilizar o transporte aéreo urbano no modelo do eVTOL, substituindo talvez o helicóptero, substituindo outras plataformas. Então, eu acho que, se eu conseguir me expressar bem, essa transição ela deve ser mais ou menos rápida pelo custo, que é o outro custo, é outro nível, outra coisa, né? E, naturalmente, como o piloto aí, eu acho que deve começar com pilotos, né? Mas ele, naturalmente, isso tem uma chance de rapidamente evoluir para o não tripulado, né? Mas muitos dos desenvolvedores discutem, eu ainda acredito, é uma opinião não tão, não é certa, né? Uma conjectura que talvez a coisa comece com o piloto, pela dificuldade do ser humano de entrar em algo, se não tripulado, de começo, né? Por isso, mas aí também essa discussão, acho que ela é bastante aberta, ela não é um posicionamento fechado do DCEA, é só uma observação minha aqui para ser discutido, tá? Não sei se eu trouxe tudo aí para o seu entendimento, Marcos. Queria mais alguma observação minha quanto a... Não, é isso mesmo. Mas, é isso mesmo, coronel. eu que eu digo, hoje a gente já tem uma estrutura muito boa para os helicópteros voarem em São Paulo. A gente já tem, talvez, o nível mais alto de aerovias, que são as RE, né? As rotas para helicópteros, bastante, porque eu fui para os Estados Unidos para ver o trabalho deles. A gente aqui tem muita coisa forte também e de alto nível. Eles não têm características como a de São Paulo. Eu não achei ainda um lugar no mundo que tem uma densidade tão apertada de tantos helicópteros e aviação geral como São Paulo. Então, eu até me frustrei um pouco quando fui lá, que esperava um modelo mais que fosse usado aqui, mas eu não vi, porque eles têm realmente uma estrutura aeroportuária mais eficaz, né? Eles não precisam de tanto, eles podem deixar essa movimentação mais livre, né? O que eu acho que em São Paulo é algo um pouco mais difícil, tem que ser regrado por rotas especiais de helicóptero, né? Então, a gente já tem isso e eu acho, naturalmente, não serão rotas da mesma calibragem, serão muito menores, dependendo da onde a indústria vai chegar, da precisão dos eVTOL, né? E, naturalmente, algo controlado por sistema e não com 5G e tudo, e não pela questão do controlador. Eu acho que não tem
atividade humana nisso aí, né? Talvez somente no regramento no nível mais alto, mas não na operação, né? Ela vai ser toda digital e um ecossistema, né? Talvez eu falei um pouco do que eu enxergo para desse desafio dentro de São Paulo e Rio, né? Perfeitamente, coronel. O senhor já tá adiantou um pouquinho a terceira pergunta, que é como o senhor já enxerga, mas é isso mesmo, é o que a gente também tem trabalhado, né? Essa questão da disrupção, né? A aeronave vai ser um elemento de disrupção desse espaço aéreo, né? Muito bom, muito obrigado. Major Daniele, voltando a falar dos VANTs, e aqui, por favor, me corrija. VANT, drone, ARP, depois explica aqui para o nosso público, né, o melhor termo para ser trabalhado e conversado aqui, né? Que medidas têm sido tomadas para garantir a segurança nesses novos entrantes, né? Bem como da população em geral? Como o Brasil está nesse quesito em relação a outros países do mundo? Bom, começando com a questão da nomenclatura, né? São muitas, isso há uma evolução nessa questão da nomenclatura, elas não são erradas, mas algumas caem em desuso, né? O que a gente usa atualmente hoje, de uma forma bem abrangente e que não comete erro, é o Sistema de Aeronave Não Tripulada, o AS. Isso aí é correto, que a gente não corre risco de errar nem excluir nenhuma outra categoria. Com relação às medidas que têm sido tomadas para garantir a segurança, o que garante a entrada em segurança desses novos players, e aí não só a segurança deles, mas também a segurança principalmente de aeronaves tripuladas que voam também no espaço aéreo, pessoas e propriedades no solo, é a forma como essa tecnologia é acomodada. Como isso é feito hoje? A gente autoriza o acesso ao espaço aéreo por meio de acomodação, é feita uma análise de risco que leva em consideração o impacto em relação ao ambiente ATM. Então, existem alguns parâmetros já conhecidos e aceitos pelo sistema SARPAS, no qual o piloto ele informa o voo e o próprio sistema já emite uma cientificação automática, mas existem casos, dependendo do perfil que for solicitado, em que é necessário um especialista ATM, um controlador de tráfego, ele faça uma análise daquela solicitação para permitir ou não o voo naquelas condições que foi solicitado. Então, é isso, é feita uma autorização mediante acomodação e a gente tem feito isso para estimular, né, fazer um fomento do setor, para que o setor possa se desenvolver e a gente consiga acompanhar esse desenvolvimento também. É importante frisar que a regulamentação ela não acompanha o desenvolvimento tecnológico. Então, a corrida do desenvolvimento tecnológico ela é sempre mais acelerada. E a gente tenta acompanhar essa corrida com a regulamentação, motivo pelo qual a OACI utiliza uma expressão chamada living document, né, documento vivo. As documentações que são relativas a esse assunto, elas sofrem constante atualização e isso é esperado. A própria OACI reconhece isso. Essa é a situação não só no Brasil, como no mundo todo, né? Com relação ao desenvolvimento desse patamar, uma comparação, né, entre o Brasil e o mundo, bom, o Brasil, DCEA, né, estamos escrevendo as CONOPs de UTM e de UAM, alguns desses documentos já foram publicados no mundo, os Estados Unidos, por exemplo, já lançou, né, a FAA lançou já as duas CONOPs, a CONOPS UTM já na sua segunda versão esse ano, em março, e acredito que em julho, se eu não me engano, a primeira versão da CONOPS de mobilidade aérea urbana, e a Europa já tem também a sua CONOPS, que seria equivalente à UTM, né, e a chamada de U-Space. Então, estamos chegando lá, estamos desenvolvendo, esse assunto ele tem crescido bastante, de um tempo para cá, a gente conseguiu aumentar a nossa equipe do DCEA que trabalha com isso, temos tido reconhecimento e envolvimento de bastante pessoas, muita gente competente nesse trabalho, e a gente está aí entre os países do mundo que têm desenvolvido um excelente trabalho com reconhecimento mundial. Tanto que, por exemplo, nós fomos eleitos ano passado para sediar o evento Drone Enable, que seria esse ano em setembro, aqui no Rio de Janeiro, mas por conta da pandemia ele foi adiado para abril do ano que vem, mantendo aí o convite de que quando ele possa ser feito de forma presencial, ele vai ser feito no Rio de Janeiro. Então, isso é um reconhecimento mundial
com relação às posturas do Brasil, o trabalho que o Brasil tem feito dentro e fora, né? É uma referência. Excelente, Major. É impressionante ver, né, como o Brasil, né, está na vanguarda tecnológica, né? Vendo a senhora falando aí da construção desses CONOPs, dessas visões, né? E para e passo com o mundo lá fora, né? Com os Estados Unidos, com a Europa. É muito orgulhoso, né? A gente sente orgulho de ver isso acontecendo no país e ver isso, principalmente dentro da Força Aérea Brasileira, dentro da DSEA, acontecendo. Parabéns. Obrigada. Voltando aqui na questão que nós estávamos trabalhando, né, do Uber, explica para nós, tem uma comparação entre Embraer X, Uber, qual que é o impacto que você vê nessa cooperação, possível cooperação, não sei se existe, você vai explicar para nós, nos centros urbanos, né? Qual que é a visão que você tem e qual seria a lição de casa ainda que nós temos que fazer ainda? Legal, Marcos. Eu só vou pedir licença antes de entrar na sua pergunta, porque eu não tenho como deixar de parabenizar a Major Daniele também pela explanação dela. Realmente, a gente ficou orgulhoso como brasileiro, né? E eu posso atestar, né, essa vanguarda que você comentou, porque por conta aí da atuação da Embraer X, nós temos tido a oportunidade, né, de conversar com várias autoridades em vários países do mundo, nos Estados Unidos, Europa, Ásia, Oceania, e de fato a gente comprova, né, que a condição, né, do Brasil, seja pela complexidade, pelo tamanho da nossa operação, né, do nosso tráfego aéreo, mas sem dúvida alguma pela competência, pelo talento aí de todas as entidades, né, empresas, os especialistas da Força Aérea, né, em gerir esse espaço aéreo de maneira absolutamente segura, bem coordenada, gera um reconhecimento no mundo inteiro, né? Então, até serve como um cartão de visitas importante para quando a gente vai falar do assunto, porque, de fato, é uma referência muito reconhecida, né? Então, não queria só perder a chance aqui de parabenizar o trabalho da Major Daniele, mas, na verdade, do DSEA, de toda a Força Aérea Brasileira aí nesse sentido. Então, vamos lá para a sua pergunta, né? A parceria da Embraer X com o Uber, como eu comentei antes, foi uma das primeiras parcerias, né, que a gente estabeleceu pouco tempo depois de fundada a Embraer X, e ela está muito alavancada numa percepção de que para fazer essa disrupção acontecer é muito difícil que uma empresa, por mais capaz que seja, ou por mais que ela tenha capacidade de investir, faça acontecer sozinha. Isso vai ser impossível, né? Quando a gente está falando de uma disrupção como essa, que vai fundamentalmente mudar como as grandes cidades do mundo estão organizadas, né? Vai mudar como acontece a mobilidade das pessoas dentro dessas cidades, é impensável que uma empresa sozinha ou mesmo, né, um conglomerado sozinho consiga fazer isso acontecer. Você tem questões regulatórias, das quais a gente já falou aqui algumas, questões de certificação do veículo, questões do controle do tráfego aéreo, você tem questões de infraestrutura, de como que você vai operar esses vertiportos, né? Questões de distribuição de energia, como é que você faz a substituição das baterias ou a recarga dessas baterias, questões de operação e manutenção. Então, são tantas questões da própria sociedade, né? A sociedade precisa entender que essa é uma mudança positiva, que esse novo modal, né? Essa nova forma de se locomover, traz vantagens para as grandes cidades. Então, são tantas questões envolvidas, né? Que a nossa crença é de que são múltiplos atores desse ecossistema que precisam estar envolvidos para que essa visão possa se tornar uma realidade.
E a Uber, né, ela é um desses atores, né? Ela não é o único, não é exclusivo, mas ela é um dos atores que, por operar, né, a malha de mobilidade terrestre, ela consegue coletar dados, né, que são muito valiosos, né, sobre o translado, né? Quantas pessoas se locomovem diariamente de cada ponto até cada ponto de uma grande cidade como São Paulo, né? E se eu não estou enganado, até recentemente, pelo menos, eu acho que continua valendo essa constatação, São Paulo era o maior mercado global da Uber. Nenhuma outra cidade do mundo movimentava tantas viagens por dia, né, quanto São Paulo. Isso é uma quantidade riquíssima de dados, né, que eles estão coletando e que ajudam muito a gente a modelar quais dessas rotas seriam boas candidatas a serem substituídas por um outro modal, né, por um veículo como o eVTOL. Então, acaba criando ali uma parceria interessante de troca de conhecimentos e de informações que, mesmo essa troca não acontecendo em caráter exclusivo, né, a Uber, inclusive, está trabalhando com outras empresas também, que também estão desenvolvendo, né, veículos, mas isso acaba fortalecendo o ecossistema, né? São mais atores interessados, e aí acaba, através dessa parceria, vem contatos com a empresa que está desenvolvendo um modelo de negócio para os vertiportos, né? Acaba vindo as conversas com as autoridades. Então, todo o ecossistema acaba juntando força para que esse mercado possa nascer, né? Seria muito difícil imaginar, mesmo a gente tendo, sem dúvida alguma, né, uma enorme vantagem competitiva aqui no Brasil por ter já tanta coisa desenvolvida e funcionando bem em São Paulo, mas ainda assim a gente entende que trazer outros parceiros, acho que a Major Daniele falou bastante também da academia, né? O Coronel Cicácio também, trazer os especialistas, né, acadêmicos dos institutos de pesquisa para contribuir também. Na verdade, a gente vai precisar de contribuição de todos esses atores, né, para poder enxergar as soluções para os múltiplos desafios que a gente tem em construir esse ecossistema. Mas é justamente quando esses atores juntam forças que a disrupção começa a se tornar possível, né, e até provável. E hoje a gente acredita que é um caminho sem volta, né? Tem muita discussão sobre o quando, se isso vai acontecer nos próximos 3 anos, nos próximos 5 anos, né? São essas as datas aí que o mundo tem trabalhado, mas é mais uma questão de quando e não uma questão de ser. Estão todos muito convictos, né, por toda essa coalizão que está se montando no mundo todo, que essa vai ser uma realidade para os grandes centros urbanos do planeta. É verdade, Daniel. Obrigado pelas palavras. Realmente, eu concordo com você. É uma questão só de quando, né? Isso vai acontecer, né? Realmente. Estamos vivendo essa transformação e, de alguma forma, todos nós estamos contribuindo para esse futuro, né? Criando ou desconstruindo esse futuro, como a gente falou logo no início, né? Eu tenho um desafio para vocês agora. Nós já avançamos aqui 1h10 e a gente vai ter que ainda tem algumas perguntas, tem bastante perguntas já para nós, e eu não queria te deixar fazer a última pergunta, que é a questão da visão do futuro, né? Na visão dos senhores e da senhora, né, Major Daniele, como é este futuro que nós estamos conversando? Ele é mais parecido com o cenário que temos hoje, ou vocês acreditam que, impulsionado aqui pelos avanços da tecnologia digital, né, esse futuro será radicalmente diferente? Quais os principais desafios relativos à mobilidade urbana e veículo aéreo no longo prazo? Vamos jogar agora o foco lá no longo prazo. Começo com o senhor, Coronel Cicácio. E se o senhor puder, numa síntese, no máximo de uns 3, 5 minutos, seria ideal. Ok, Marcos. Acho que eu já falei um pouquinho mesmo, adiantei, né? Então, eu vejo que esse modelo ele é realmente muito diferente, né? A movimentação aérea urbana será, sei lá, 50 vezes maior ou até mais, né? E a gente caminha para um modelo que vem da indústria, né? Tanto do carro, mas de toda a sistemática de controle do espaço aéreo,
ela vem sendo discutida não só na Embraer, na Airbus, na NASA e outros entes aí, né? E assim, o que eu percebo é que vai misturar um pouco também coisas que não existiam na aviação, tipo velocidades padrão em cada rota, que vai entrar um pouquinho a característica de carro para a aviação, né? Então mistura um pouco esse modal, né? E também velocidades mais, sei lá, 100 km, 150, algo mais característico dessa mistura, né? Não vai ser uma aeronave, né, com características de segurança de uma aeronave, mas entra no modelo algumas características do caminho que é percorrido da modelagem de carros, né? Então, eu diria que será um mix disso tudo, né? E, naturalmente, a segurança não pode deixar de existir, porque senão o modelo não perdura, né? Então, eu acho que isso, todas as empresas estão bastante preocupadas, eu vejo a Embraer falando muito nisso e as demais, né? Então, eu acho que é isso. Aí, naturalmente, não tenho dúvida que o modelo ele será muito mais barato e acessível, né? Então, por isso que vai crescer tanto, né? Então, realmente é essa força, né? E, por fim, só para também fechar com a Daniele, falar que aqui atrás está o Santos Dumont, o Eduardo Gomes, então essa força da aviação no Brasil, ela existe mesmo. Nós somos do grupo 1 da ICAO, do conselho da ICAO, então estamos entre os 11 países que atuam mais, participamos de todas as discussões de regramento do mundo. Temos hoje o Brigadeiro Bertolino, aí, que é um dos candidatos para secretário-geral da OASI, né, da ICAO, como um secretário-geral da ONU, né, a gente vai também, grande chance de assumir uma cadeira de todo esse regramento. Então, a nossa força vem lá do Santos Dumont, que junto com os irmãos Wright estavam na briga por essa posição, mas eu tenho certeza que ele foi o primeiro, e dizer que isso continua. Tá? Então, parabéns, Dani, pelas palavras do Daniel também, que reafirmou, né? Então, eu tenho certeza que nesse caminho do eVTOL, a gente tem toda a plena capacidade aí para estar na vanguarda e fazer acontecer. Obrigado, e acho que tentei ser mais sintético aqui, amigo. Excelente, Coronel. Major, qual a visão da senhora? Bom, antes de eu comentar a minha visão, preciso complementar aqui o que o Daniel falou, né? Que nem é justo que eu receba esse elogio sozinha, né? O DSEA tem um time técnico excelente, são profissionais altamente dedicados, um comitê UAS em cada um dos regionais, os 4 SINDACTAs, o SRPV São Paulo, e é o pessoal que faz essa roda girar, observa o processo, sugere melhorias, e é isso que tem feito a gente conseguir avançar na velocidade que a gente avança, né? Além disso, online aqui com a gente, Major Jorge, braço direito aí, sempre atuando proativamente, intensamente. Tenente Renó também, SRPV São Paulo. Agradeço o apoio direto de vocês, assim como de todos os outros demais integrantes dos comitês também. Com relação ao futuro, então, né? Eu gosto de fazer um paralelo com relação ao que já foi dito anteriormente das tecnologias disruptivas. É fácil a gente imaginar que o futuro vai ser muito diferente se a gente parar para reparar como que a nossa vida mudou, por exemplo, com o advento do GPS, com o advento do smartphone, a popularização dessas tecnologias, né? Eu não lembro como é a minha vida, sinceramente, a quantidade de coisas que a gente consegue fazer, consegue produzir, maximizando o tempo, produção, com essas tecnologias disruptivas. E aí, no meu entendimento, as aeronaves não tripuladas, elas fazem parte desse grupo de tecnologias disruptivas que causam um antes e depois na vida de todo mundo. Então, eu imagino, sim, que o futuro ainda tende a ser bastante diferente do que é hoje. Eu acho que a gente tem muita coisa para avançar ainda. E o principal desafio, aí eu trago isso agora para a realidade do DSEA, que é o nosso papel, é garantir a segurança das operações aéreas, e a gente tem que acomodar esses novos usuários de forma segura. E aí eu só vejo 2 caminhos para a gente continuar fazendo o que a gente faz de uma forma excelente. Continuar investindo em educação, em conscientização, porque a gente precisa que a população tenha consciência dos riscos que a pessoa própria corre e principalmente coloca outras pessoas em risco também. E investimento em pesquisa e desenvolvimento. Esse modelo da tripla hélice que o Coronel Sicácio comentou, ele precisa se manter e ele precisa ser fortalecido, né? O Estado ele não tem
não tem fôlego e não deve ser o papel do Estado também atuar em todas as frentes, mas a gente precisa dizer o que pode ser feito e o que deve ser feito para a segurança, mas a gente precisa que as instituições acadêmicas produzam material de pesquisa e que a indústria entre para produzir aquilo que é necessário para permitir esse avanço tecnológico. Então, eu vejo como os dois pilares, a conscientização e a educação, um pilar, e o outro o fortalecimento do modelo da tripla hélice com a aproximação da indústria e da academia em relação aos órgãos reguladores. Perfeito, Major. Muito bom. Daniel, como é que você enxerga esse futuro? A gente é sempre otimista, né? Quando a gente projeta o futuro, que é o que a gente quer construir, né? Uma nova visão aí das grandes cidades do mundo transformadas por esse novo modal aéreo, né? O que a gente imagina, né, com o passar do tempo, quanto mais essa nova forma aí de transporte vai se provando segura, né, confiável, silenciosa, sustentável do ponto de vista ambiental, ele vai se tornando cada vez mais usado, né, alcançando uma adoção maior e que, em última análise, pode transformar a maneira como a gente entende as cidades, né, como a gente organiza as próprias cidades. Então, a gente tem visto, né, nesse mundo aí do pós-pandemia, a tendência, talvez, aí das pessoas em maior número, eventualmente, trabalhar à distância ou precisar se locomover para o centro da cidade menos vezes por semana e talvez, por conta disso, escolhendo mais qualidade de vida, morar mais afastado, né? Quem sabe não é um estilo de vida que vai acabar sendo viabilizado ou favorecido por um transporte como esse acessível que você possa usar, se não para o seu commuting, né, seu translado diário, todo dia de volta, mas 1, 2 vezes, 3 vezes na semana. Isso começa a mudar a maneira como a cidade se organiza, o que é uma zona residencial, o que é uma zona comercial, o que é uma zona industrial. Tudo isso pode ser impactado, né, no longo prazo por uma nova maneira de pensar a mobilidade, né? Então, todo esse conjunto de possibilidades, né, que, no fundo, tem a ver com devolver tempo para as pessoas, né, trazer o tempo de volta para as pessoas nesse ritmo alucinado aí da era também pós-smartphone, né, que parece que a gente nunca desliga, né? As pessoas querem ter tempo de qualidade também para poder passar com a família, poder de repente atender compromissos em diferentes lugares e ainda chegar a tempo em casa ou ainda chegar a tempo de pegar um voo no aeroporto internacional. Quantas possibilidades, né, não vão se abrir a partir de uma nova realidade como essa que a gente está sonhando com ela, né? Que a gente está não só sonhando, mas estamos já dando passos, né, concretos aí para construir. Então, com esse tipo de futuro aí que a Embraer X tem se encantado, né, e através aí dos nossos muitos parceiros, né, a TEC claramente incluída aí na lista, certo, Marcos? Mas junto aí com nossos parceiros, a gente vem procurando viabilizar. Bom, Daniel, e esse ponto que você tocou, né, de ser sustentável, né, do ponto de vista ambiental, isso eu acho que é um fator decisivo, né? Uma aeronave mais silenciosa, que não vai perturbar a vizinhança, a sociedade. Enfim, são fatores decisivos para o sucesso desse tipo de empreendimento. E só para pegar uma carona e mais uma vantagem competitiva do Brasil, né? Somos o país do mundo que tem a matriz energética mais limpa de todas as 10 maiores economias do planeta. Então, a chance do nosso eVTOL ser reabastecido, né, com energia renovável, seja de origem hídrica, de origem eólica ou solar, é muito maior aqui no Brasil essa possibilidade também, né? Então, acho que tudo isso conspira a favor, né, dessa visão aí que a gente está construindo. Um bom ponto, é esse também. Nós temos várias perguntas aqui, eu vou tentar ainda no tempo que nos resta, fazer no mínimo algumas perguntas aqui, no mínimo uma pergunta para cada painelista. Vamos lá.
Tem aqui uma pergunta para a Major Daniele. Na verdade, aqui são duas perguntas em uma, mas vamos lá. Major, a senhora decide. Essas perguntas já são da audiência, tá, Major? Tá, ok. E temos visto inúmeros anúncios de empresas de logística oferecendo soluções cada dia mais ousadas com o uso de aeronaves remotamente pilotadas. Qual o grau atual de maturidade de acesso ao espaço aéreo para os RPAs e qual o horizonte de prazo para que seja possível seu compartilhamento com aeronaves tripuladas? Quais são as restrições e como é feito o monitoramento dos voos irregulares dos drones no Brasil? Bom, começando pela parte do horizonte de prazo, porque é uma resposta mais direta, né? Isso é uma coisa que a gente ainda não tem como prever. O que eu posso falar sobre esse processo? Sim, esse é um processo que tem tido um crescimento bastante expressivo, né, de procura. A gente teve recentemente uma iniciativa que tem nascido, né? Eu não digo que ela nasceu porque ela não está completa ainda, mas ela tem sido cumprido o passo a passo correto. Então, é necessário, nesse primeiro momento, enquanto isso não é uma coisa que faz parte da nossa rotina, não está integrado, é necessário que se cumpra um processo, primeiro, junto à ANAC, para emissão de um certificado específico para esse voo além de visada visual, né, que a gente chama de BVLOS, e após a autorização da ANAC, aí o DSEA começa a análise da parte relativa ao acesso ao espaço aéreo. Então, ele não é um processo rápido e não é um processo tão simples, porque a gente ainda não tem uma infraestrutura adequada para isso. Isso ainda não é um processo que está girando. É possível sim, mas é necessário um estudo caso a caso. E a gente não tem um horizonte, eu não posso dizer que agora um horizonte de tempo em que isso vai acontecer, porque vai depender de vários fatores, como evolução tecnológica, a nossa capacidade de absorver essas novas tecnologias, fazer a legislação acompanhar todo esse processo. Então, a gente precisa estabelecer UTM. Eu diria que essa solução ela vai vir quando o UTM estiver totalmente implantado. Quando a gente tiver condições de gerenciar esses tráfegos não tripulados, aí sim, esse processo ele vai ser muito mais simples. Perfeito, Major. Tem uma pergunta agora para o Coronel Psicácio. Recentemente, uma empresa petrolífera no exterior realizou um teste com uma aeronave remotamente pilotada entre o litoral e suas instalações marítimas. Existe espaço para a realização de testes similares no Brasil? Bom, Marcos, para te falar, a gente tem um projeto acontecendo também em Maricá, com a Leonardo, né, um similar. E ele está caminhando bem, acho que até a Daniele poderia falar melhor, mas eu sei pelo Brigadeiro Bertolino que essa conversação ela já vem de algum tempo, está dependendo de algumas questões da própria Leonardo para a gente encerrar, porque pelo DSEA a gente já tinha montado a modelagem, como seria esse acordo operacional, para que o evento tivesse até, acontecesse aqui, primeiramente, até nos primeiros lugares do mundo, né? Então, eu acho que a Daniele pode complementar um pouquinho essa minha explanação, mas eu digo que estamos sim já preparados e aguardando aí a Leonardo para fechar essa primeira situação, operação aqui no Brasil. É isso aí, Coronel. Só complementando, né, esse projeto ele começou no ano passado, em maio do ano passado, e a gente tinha um cronograma já estabelecido, uma previsão de que até o final do ano passado a gente poderia já ter realizado um voo, né? Fizemos um ACDM com vários stakeholders envolvidos, o pessoal do SR participou, a PP Rio, DTCE Galeão, Marinha, a PP Macaé, a gente juntou bastante gente que opera naquelas proximidades para que o pessoal pudesse participar desse processo de decisão colaborativa. Foi feita uma rota específica para o voo dessa aeronave, saindo de Maricá, indo até em direção às plataformas de petróleo. Foi feito já o primeiro passo do gerenciamento de risco para essa operação, então está tudo pronto da parte do DSEA. O que a gente precisa agora para evoluir o projeto é ter a aeronave aqui em condições de voar, e a última atualização que eu tenho com relação a essa situação
é que a aeronave está ainda em fase de certificação na Itália, né, uma empresa italiana, então a aeronave está lá com esse processo de certificação, e quando isso for concluído lá, o processo já foi feita uma coordenação com a ANAC, vai ser feita uma covalidação dessa certificação aqui no Brasil, para a aeronave poder voar, e a partir dos primeiros voos a gente faz aquela retroalimentação do sistema e consegue evoluir em etapas, até que ao final, o nosso objetivo, essa aeronave consiga voar em segregação dinâmica, no ambiente ATM, com outras aeronaves que operam naquela região. Perfeito, perfeito. Daniel, tem uma pergunta aqui. O nosso espectador aqui pergunta: Daniel, poderia detalhar sua visão sobre aspectos, oportunidades e desafios regulatórios relevantes para viabilizar negócios, entre parênteses, componente comercial, mercado da inovação, fecha parênteses, usando UAV em ambiente urbano? Acho que está se referindo ao eVTOL, talvez, né? Acredito que sim, exato. Porque o UAV ainda não está na nossa, não sei. Mas eu acredito que sim. Acho que vou tentar endereçar aqui a pergunta, né? Certamente é um dos grandes desafios, né? A certificação para você fazer o transporte de passageiros dentro de um grande centro, né? De uma região densamente povoada. Esse é um dos grandes desafios, porque o nível de segurança que a gente vai precisar atingir e comprovar precisará ser muito alto, né? É bastante diferente quando você está falando de certificar uma solução apenas para transporte de carga, sem envolver transporte de passageiro, uma solução que vai se deslocar em regiões remotamente localizadas ou com pouca área povoada. Quando você está falando de sobrevoar um grande centro como São Paulo ou Rio de Janeiro, é fundamental, né, que a gente consiga demonstrar todo o nível de redundância, né, e de segurança que vai garantir essa operação, vai garantir a confiança do público, né, da sociedade. A sociedade precisa acreditar e confiar nessa solução, do contrário, esse mercado não se viabiliza, né? Uhum. Eu faço até uma comparação com a própria indústria, né, da aviação comercial. Ela só começou a crescer em escala, né, e realmente cresceu exponencialmente, né, para atingir o volume de passageiros transportados hoje no mundo, porque a sociedade se convenceu da segurança desse meio de transporte, né? Se a gente imaginar só as aeronaves fabricadas pela Embraer, né, a gente está falando aí de transportar da ordem de 140 milhões de pessoas no mundo inteiro por ano. A gente está falando de a cada 10 segundos ter uma aeronave nossa decolando em algum lugar do mundo, né? Isso jamais seria possível se não só os passageiros, né, mas a sociedade como um todo não confiasse, não acreditasse que esse é um meio de transporte bastante seguro, né? E quando a gente trouxer isso para uma realidade urbana, isso vai ser ainda mais visível, né? As pessoas a gente espera até que elas não vão ouvir, não vão ser perturbadas, porque o nível de ruído vai ser muito baixo, mas elas vão estar vendo esse deslocamento, né, de aeronaves ali na grande cidade. Então, a gente considera que esse é um dos principais desafios, né? Por isso que quando a gente fala, né, da tradição, da competência da indústria aeronáutica brasileira, né, e particularmente da Embraer para conduzir esse projeto, a gente está falando de uma empresa que há 50 anos vem se aprimorando, né, e melhorando, robustecendo os seus processos para atender o alto grau de exigência de um processo de certificação de uma aeronave para transporte de passageiros. Isso é um business completamente diferente daquele de desenvolver um protótipo, né, ou fazer uma demonstração, fazer um voo para mostrar que é possível. Uma aeronave protótipo não tem nenhuma semelhança, né, muitas vezes, com aquela aeronave que você consegue comprovar a segurança. Então, o processo de certificação desse novo modal, né, de transporte certamente vai ser um dos pontos críticos
para o sucesso, mas ainda bem que é assim, né? Porque assim a gente consegue dar passos consistentes. Seria muito ruim se a gente avançasse o sinal, né? Tomasse atalhos ou flexibilizasse as exigências para que isso pudesse acontecer mais cedo. Na verdade, esse mercado vai acontecer tão cedo quanto a indústria consiga atender os requisitos de certificação, comprovar esse atendimento. Essa é a melhor garantia que nós temos de que não vai ser um voo de galinha, né? De que quando isso acontecer é porque a indústria desenvolveu uma solução que é confiável, segura, robusta o suficiente para viabilizar essa disrupção. Excelente, Daniel, excelente, muito bom mesmo. Pena que nós estamos caminhando aqui já para o final do painel, nós estamos já tirando quase 1h30, e aí em respeito aos compromissos que certamente os senhores têm e a senhora tem, e também, né, a nossa audiência, né, que com certeza se programou para assistir esse painel em 1h30, eu vou passar agora a palavra para vocês, os senhores e a senhora fazerem as considerações finais, né? E a gente aí, eu passo para o encerramento logo em seguida. Por favor, Coronel Sicácio. Marcos, então, gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite ao DCEA, né, como painelista também, o Brigadeiro por abrir o nosso evento, né? Então, para a gente é sempre um prazer poder mostrar um pouco do nosso trabalho e dizer, sim, que a gente está preparado, a gente está integrado, a gente tem conversado muito com a indústria sobre esse caminho que ele vai ser construído em conjunto, realmente, nessa tríplice hélice que a gente acredita muito. Tá? E com a indústria aí, com muita força, nessa, como o Daniel muito bem posicionou, gostei muito das últimas palavras dele, que realmente elas solidificaram o entendimento de todos, né? Do peso da indústria para que a gente tenha o eVTOL em segurança, né? E o Estado, lógico, vindo com uma regulação pertinente, com critérios realmente para que a gente ganhe esse jogo, né? O carro mesmo da Embraer, eu vejo que ele está sendo feito com muita colaboração das pessoas. Eu acho muito interessante o modelo que a Embraer vem buscando no desenvolvimento do seu eVTOL, que eu acho que é um pouco diferenciado até em relação a outros, né? Um design muito especial, e eu acho que eu tenho também que parabenizar a Embraer X pela forma como vem tratando essa nova mobilidade. Então, obrigado, e estamos sempre à disposição aqui em São Paulo e no DCEA lá no Rio. Um abraço a todos. Obrigado, Coronel. Nós que agradecemos essa contribuição tão importante que o senhor e o SRPV faz aqui para o nosso painel, para a nossa tarde. Major Daniele. Bom, agradecer novamente a oportunidade de poder participar de maneira bastante sucinta. A única mensagem que eu gostaria de deixar é que o DCEA está atento às inovações, às necessidades da sociedade, tudo que pode ser feito para dar o suporte para que isso aconteça está sendo feito. Tem um time muito grande em qualidade, grande em vontade, grande em proatividade, trabalhando aí nos bastidores para que a gente possa hoje apresentar o resultado que a gente apresenta aqui, não só no Brasil como no mundo. Tá? Considero também que é saudável essa aproximação no modelo da tripla hélice, como a gente já falou algumas vezes aqui, dada a importância do assunto, né? Então, eu falo novamente, a gente precisa aproximar os principais stakeholders para permitir o desenvolvimento desse assunto. Então, ficamos à disposição, agradeço a oportunidade e, quando precisar novamente, estamos aí. Muito obrigado, Major. Nós que agradecemos, né, a sua participação, o seu serviço, o seu trabalho frente do SDOP nessa área, né? Muito obrigado. E com certeza nós ainda encontraremos muito por aí com a relação ao TM, o ATM e essa nova jornada que está só começando, né? Com certeza. Daniel? Bom, agradecer também o convite mais uma vez, né? Uma honra dividir o painel aqui com o Coronel Sicácio, a Major Daniele. Agradecer aí a nossa audiência. Eu acho que o painel de hoje foi muito interessante para mostrar como que o Brasil está bem preparado, né? Por mais que ainda
vai requerer um grande esforço aí de todos os atores desse ecossistema, mas eu acho que é muito gratificante ver como é que o país vem se preparando, né, para fazer esse futuro acontecer. Tem uma frase que eu gosto, né, de que a melhor forma de prever o futuro é construí-lo, né, você mesmo. Então, eu vejo o Brasil dando passos aí no sentido de construir esse futuro que possa ser melhor do ponto de vista de trazer mais alternativas, né, trazer mais opções aí para as pessoas, para a mobilidade das pessoas nos grandes centros, e que isso possa, em última análise, melhorar, né, a qualidade de vida, adicionar eficiência à nossa economia. Então, eu acho que o painel hoje teve vários aprendizados interessantes nesse sentido. Agradecer aí ao Coronel Sicácio também pelo reconhecimento. De fato, a Embraer X está usando, né, técnicas também inovadoras, né, no design dessa aeronave, buscando não só as questões que tipicamente a gente busca, né, que é uma aeronave eficiente, de baixo custo de operação, de manutenção, mas eu acho que uma característica muito forte tem sido a interação com o usuário, né, o que a gente chama do design centrado no ser humano. Convidamos várias pessoas de várias culturas e experiências e de vários lugares do Brasil, do mundo, para opinar, né, para dar uma opinião. Como se sentiria a bordo de uma aeronave como essa, né? Como é que seria a sensação de embarcar, de desembarcar? Como é que reagiria, né? Porque tudo isso daí gera insights, gera um feedback, gera um aprendizado importante para a gente tentar, de fato, construir uma solução que seja muito querida, né? Que seja abraçada e adotada pelo mercado com o mesmo sucesso que os produtos da Embraer alcançaram na aviação comercial, na aviação executiva e na área de defesa. A gente está indo buscar algo que a gente toque as pessoas mais de perto, né? Isso tem muito a ver com a filosofia da própria Embraer X. Então, mais uma vez, foi muito bom participar, poder contribuir aqui um pouco com a discussão de hoje, mas especialmente eu encerro a minha participação feliz de ver o quanto que o país, né, através aí da atuação da Força Aérea, vem se preparando com excelência para esse futuro aí que está por vir. Muito bom, Daniel, muito bom. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, né, pelas explicações tão claras, né, e objetivas. De fato, eu acho que o desafio, né, ele está aí, mas nós estamos conseguindo empurrar essa fronteira do conhecimento e empurrar esse desenvolvimento tecnológico para um futuro cada vez melhor. Bem, eu quero agradecer, né, óbvio, a todos os painelistas pela sua contribuição para esse debate, né. Quero agradecer também ao público, né, que está nos assistindo. Nós tivemos um pico aí de audiência, muito bom. Significa que o painel, o tema é relevante para a sociedade, com mais de 500 pessoas inscritas, né, e assistindo ao nosso evento aqui. De fato, me sinto orgulhoso, né, primeiro, de participar desse movimento, de participar desse desenvolvimento junto com todos vocês, né. Quero agradecer, fazer um agradecimento especial ao brigadeiro Sérgio Bastos, que nos brindou, né, com a abertura, com aquelas palavras. Então, é um parceiro de longa data, a CICEA, né, construindo e suportando, né, na visão que ele deu, né, sendo o construtor desse espaço aéreo, né. Coronel, muito obrigado. Conte também sempre conosco. Major Daniele, também muito obrigado. Conte conosco. Daniel também, sempre parceiro, com seus conselhos, né, com a sua ajuda, com a sua direção. Muito obrigado. Eu queria falar algumas coisinhas aqui antes de encerrar e depois eu passo a palavra também para o Malaco, que deve também fazer um encerramento aqui conosco, né? Dizer que, no fundo, esse sexto fórum, esse fórum da TEC, né, esse é o DNA do fórum da TEC, né? Compartilhar informações, promover a troca de ideias para a construção de um futuro melhor para a sociedade e o crescimento do país. Essa é a nossa contribuição. Esse é o nosso compromisso. Tornar a sociedade mais segura, eficiente e sustentável. Malaco, quer fechar o seminário, Malaco?
Perfeitamente, Marcos. Muito obrigado aí por conduzir aí o painel tão bem. Agradeço mais uma vez aí todos os participantes, né, que nos honraram aí com a sua presença, e em especial, obviamente, aos nossos palestrantes de hoje, que trouxeram aí importantes visões aí sobre esse tema tão interessante e relevante da mobilidade urbana. Então, obrigado aí, Coronel Cicácio, Major Aviadora Daniele, meu amigo Daniel aí pelas contribuições de vocês. Eu então encerro aqui, então agradecendo a todos mais uma vez e dizendo que amanhã nós estaremos de volta com o segundo dia do Fórum ATEC, a partir das 10 da manhã. E o tema que nós vamos falar amanhã, também outro tema muito relevante, que é o uso da tecnologia dual. Então, espero todos amanhã. Obrigado e tenha aí um bom dia a todos. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado.